Fala pessoal do Seca, Semana do Caricaturista, estamos nos encaminhando para o último vídeo. É isso aí pessoal, estamos nos encaminhando para o último vídeo. E por isso vamos fazer uma coisa super especial aqui para todo mundo, tá ok? Nós vamos fazer um estudo aqui de vários artistas da caricatura. Para o nosso conhecimento, que faz muito bem a gente conhecer como são feitas as caricaturas, principalmente dos melhores caricaturistas do mundo, para a gente ter uma noção, para a gente aumentar nosso conhecimento, para a gente conhecer o trabalho de outras pessoas e aumentar o nosso know-how. Bom, vamos começar aqui com um clássico, o mestre Al Hirschfeld. O Al Hirschfeld, ele tem um trabalho muito interessante, que é um trabalho, que é uma caricatura baseada em linhas. O que isso quer dizer? Quase, ele opta pelas linhas, pela poesia das linhas, ao invés de volume, de outras coisas. Vamos ver aqui. Por exemplo, ele não é preocupado em volume, em forma, ele é preocupado em linha. Então, no caso, vamos supor que você vai fazer um trabalho semelhante ou que equivalha. Então você tem que estar preocupado com a linha, a beleza da linha, a forma da linha, tá? Não exatamente com forma, com volume. Você tem que estar preocupado com outras coisas. Vamos tentar fazer uma coisinha mais. Eu não vou me arriscar a fazer algo muito conhecido, porque esse tipo de caricatura não é a minha praia. Tá? Então o resultado seria um pouco quanto duvidoso. Para fazer isso eu teria que estar treinando, teria que ter treinado já um bocadinho, e não é isso que aconteceu. Vamos lá, vamos lá. Você tem que focar na linha, a beleza da linha, tá? Então, algumas coisas que você não faz em trabalhos normais, você tem que pensar de maneira diferente aqui. Então, toda a beleza da linha você tem que levar em consideração. Entenderam? Tá compreendido aí? Porque aqui você tem que focar na linha, a linha concisa, ela é aberta, mas ela marca de onde vem, para onde vai, e não é uma coisa complexa.
Olha lá que beleza. Então vocês veem aqui que o trabalho dele, as linhas, elas têm curvas, elas são compridas, elas são bonitas de se ver. Elas não são linhas quebradas, elas são linhas contínuas. Até nos detalhes menores, elas são fechadas. Não existem partes muito complexas, como assim, dessa maneira. Uma parte, outra parte, outra parte, outra parte aqui. Não existe isso. Isso é resumido por isso. Acabou. Então, isso. Acabou. Não tem uma complexidade na linha. Justamente para estar valorizando o restante de todo o trabalho. Que imagina se essas linhas que são compridas, que são curvas, que são contínuas, elas são se tivesse um monte de detalhes sobre elas ou interferindo nelas. Imagina como seria complicado para você manter a beleza da linha se você colocasse um dificultante nisso. Então esse é o trabalho do nosso querido Al Hirschfeld. Agora, para acompanhar o mesmo processo de ideias, vamos chegar aqui no nosso Cássio Loredano. O que acontece com o Cássio Loredano? O Cássio, ele é um artista mais abstrato, no sentido da palavra. E o que ele faz? O que ele faz para merecer esse abstrato? Ele brinca muito com a distorção, tá? E essa distorção, ela é voltada para o abstrato. Então é uma distorção baseada no abstrato. E isso faz com que o trabalho se torne bem mais complexo. Por que eu falo isso? Eu estou usando uma referência aqui de umas senhoras que não tem nada a ver com a história daqui. De uma propaganda. Mas vamos lá, vamos tentar seguir a lógica aqui do desenho do Loredano. É uma sequência lógica, porque assim, o Loredano, ele trabalha, muito, acaba lembrando bastante o trabalho do Aurich. Só que o trabalho do Loredano é mais fechado em relação ao Hirschfeld. Enquanto você vê o trabalho do Hirschfeld sem tantos detalhes, do Loredano ele não é tão aberto, as linhas são mais quebradas, não existe tanta beleza na linha, a linha não é tão valorizada, mas no caso do Loredano, as formas são muito mais valorizadas. E justamente essas formas abstratas. Você vem aqui, ele não se preocupa tanto com os elementos da face, é mais uma coisa de forma e alguma sugestão de face e alguma sugestão de ideia que ele coloca. A barba, aqui o paletó, a roupa, o bigode. Então isso acaba sendo sugerido. Então vamos lá.
você tem que pensar na forma e na simplificação e deixar tudo isso bem abstrato. É interessante a gente ter acesso a esses vídeos, a gente poder entender o que se passa dentro da cabeça de cada caricaturista, para a gente conseguir crescer na nossa própria arte. Porque se você de repente entender como um caricaturista cria, isso é melhor que muita escola, porque você tem acesso ao processo criativo dele. Então, de repente, se você tem aí você um dia quer criar de maneira diferente, ou você necessita criar de uma forma que você normalmente não cria. Então, esse tipo de exercício, ele te traz uma luz muito grande, porque ele te possibilita criar o seu próprio trabalho, mas de uma maneira diferente. Olha lá, vocês entenderam qual que é a ideia do traço? Entenderam? Eu estou fazendo isso de forma básica, de forma bem simples e direta, para a gente ter condições de, de, é, de estudar pelo menos um pouquinho de cada desenhista, porque senão a gente não sai daqui hoje. Certo, pessoal? Então vamos passar aqui para o nosso próximo David Levine. O David Levine é um craque no traço. Ele inspirou e vai continuar inspirando muitas gerações de caricaturistas, porque o traço dele foi um dos primeiros a usar esse tipo de recurso aqui. É bem simples, tá? Ele tem o traço é diferente dos que a gente viu até agora, ele não é contínuo, ele é bem quebrado, ele não tem uma necessidade de continuidade. O desenho dele é bem mais realista. Tá? E agora, o que ele faz? Ele coloca umas massas, ele trabalha a massa e a dimensionalidade do desenho com achuras. Vocês já conseguiram entender aqui a coisa? Pela forma que ele trabalha aqui, ele toma muito cuidado para sobrepor as achuras, porque elas ficam bem marcadas se você acaba sobrepondo. Deixa eu mostrar uma sobreposição aqui. E principalmente pelo ângulo que você faz esse cruzamento. Se você fizer um cruzamento na vertical, ela já fica bem marcada. Então, apesar de ser uma coisa bem simples, esteticamente ela tem os seus cuidados. Aqui no caso deveria estar usando uma caneta mais fina, né?
Entendido, pessoal? Ficou claro isso aí? Ficou bacana? Conseguiram entender? É interessante vocês também pegarem algumas caricaturas de mestres que vocês gostam e tá fazendo isso, tá dando uma olhadinha, tá dando uma comparada, tá dando uma estudada para ver como a mente do cidadão se comporta, o que, que ele pensa. Porque todas esses modos, esses estilos de caricatura, você tem que pensar isso de uma maneira, porque senão você inviabiliza. É como você querer correr no gelo com, sei lá, um tênis. Você vai cair. Você tem que usar um calçado próprio para aquilo. Senão não funciona. E essas caricaturas são justamente isso, tá? E aqui nós temos o nosso querido Jean Muratier, que é um dos três grandes aí, ao lado de Ricord, de Mochois. Temos o Muratier, que ele é um dos grandes aí, caricaturistas franceses, que na época aí na década de 60 e 70, eles criaram um grupo que todos desenhavam de maneira semelhante e eles revolucionaram, porque essa forma aqui de tratar a caricatura com volume, na época foi muito grande. Até hoje eles fazem sucesso justamente por causa disso. Porque até então a gente tinha o Levine, David Levine, o Al Richards, que eles trabalhavam linha, tá? O Levine ele trabalhava o volume, mas de maneira de achúria, bem linear. Aí chegam os nossos franceses queridos e trabalham a coisa de maneira tridimensional. É um impacto visual absurdo na época. E é isso. Aqui nós vemos, eles trabalham muito a tridimensionalidade. Muito o lápis de cor, como técnica de pintura. E tudo é muito tridimensional. Tudo e tem essa coisa da sobreposição para aumentar o grau da dimensionalidade. Porque se fosse plano reto, ressaltaria menos. Mas eles justamente colocam a sobreposição para causar esse maior entendimento da tridimensionalidade. E o desenho deles são bem claros, você vê o começo, o fim, a tridimensionalidade, e isso acaba influenciando muito. Eles acabaram. Eu tenho as primeiras recordações que eu tenho de caricatura é do trabalho do Mochois, do Ricord, do Mulatier. Isso acabou influenciando também meu trabalho, para vocês verem. Olha lá, de maneira bem dimensional. Se eu usar a fórmula que eles aplicaram aqui, olha já como eu consigo apresentar um trabalho diferente. Por isso é bom estudar, é entender o que você faz. Não adianta só você falar, que bacana, só que eu não consigo fazer. Você tem que saber fazer, você tem que saber como faz, para você poder falar, eu quero fazer isso agora, tá? Entendido? Eu não vou jogar cor, pessoal, tá? Acho que vocês entenderam, eu não vou jogar cor, tá bom? Agora, nosso último estudado aqui, acho que vocês sabem de quem eu estou falando, nosso queridíssimo Fernandes, ícone aí mundial. É interessante, eu volto a falar, vocês pegarem, fazerem isso, vocês imprimirem, colocar uma folha do lado e tentar entender, não copiar, mas tentar entender a ideia que está por trás da caricatura, da criação. O Fernandes, ele tem umas coisas muito bacanas aqui.
é um artista muito do shape, tá? Ele gosta muito desse lance do shape, da distorção através do shape, gosta muito disso. E o que ele faz? Ele traz o volume através do lápis, né? Porque o Fernandes ele tem um problema em visualizar certas cores, ele é daltônico. Então ele criou essa técnica de trazer o volume através do lápis, do preto e branco. E aí tem umas coisas bem interessantes, que é assim, é, é, algumas caricaturas ele conserva o shape e para isso, eu não sei se vocês se lembram de um exercício que se dava em escola. Você fazia colagem, você pegava vários retratos, fazia colagem e, e iam fazendo uma montagem. Com esses recortes você ia fazendo uma montagem. E algumas vezes o nariz, a boca, eles saíam em posições diferentes. Só que você fazia montagem, você conseguia identificar que era o rosto de uma pessoa. Só que os elementos do rosto, eles acabavam saindo em momentos diferentes. Então, o Fernandes ele acaba usando bastante isso. Às vezes tem um olho virado para cá, o outro olho ele está na perspectiva errada. Só que naquele momento, naquele contexto, ele está certo. Se você tirar ele dali, se você tirar os dois dali, os dois olhos, você vai ver que está errado. Só que no contexto, ele está certo. É que essa caricatura aqui do Abraham Lincoln, você pode ver como os olhos eles estão em uma situação diferente do nariz. Aqui, essa parte está de uma maneira e essa parte está de outra. Só que ele junta tudo para ganhar o conjunto e ter um contexto, porque você tirar isso separadamente, você perde o contexto. E isso é aquilo que eu falo. Às vezes o mérito está em você criar isso. A gente analisando de maneira externa, o cara faz dessa maneira, dessa maneira. Só que ninguém antes dele pensou em fazer isso. Todos eles que a gente comentou aqui, eles tiveram esse mérito de pegar uma coisa que não existia, criar e criar uma técnica em cima disso. É muito fácil para a gente pegar, o Fernandes faz dessa forma, o Richard faz daquela forma. E para chegar até isso, será que a gente teria o mesmo talento desses artistas de criar uma técnica nova que viesse a influenciar toda uma geração? Será? Eu não sei. Não sei. Isso requer muito investimento de tempo, de paciência, de dedicação. Mas, como o intuito não é esse, a gente vai aqui aprendendo um pouco mais com esses nossos queridos mestres.
Entendido, pessoal? Ok? Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E até a próxima. Tchau, tchau.